Vamos orar? Ah, Deus, nós amamos a tua presença, louvamos a ti. Levantamos um altar de adoração ao Senhor neste lugar, Pai. Sim, Senhor. Por favor, nós queremos pedir ao Senhor que o Pai. Senhor venha revelar para nós Misericórdia, o teu tua Espírito que está graça, por trás dessas letras. revelação, Revele a nós a sabedoria. tua face. Espírito Que a tua Santo. presença seja real neste lugar. É isso. Vem, Deus, sobre nós. Capacita-nos, revela-nos e fala conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler Mateus 19. Mateus capítulo 19. Vamos lá? Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. Chegaram a ele os fariseus, tentando dizer: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse Moisés, e disse ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas a princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse-lhes: nem todos podem receber essa palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Trouxeram-lhes então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque os dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que alguém, se aproximando, disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Disse Jesus então aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles,
Disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas a Deus isso é possível. Então Pedro respondendo: eis que nos deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo que vós que me seguides, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, vamos lá. Verso 1 ao 3, mais uma vez a gente pode observar que em todo o ministério de Jesus, nós vemos mais uma vez que os religiosos fanáticos da época não deixavam Jesus em paz, né? Então, de quando nós começamos a estudar, desde quando Jesus começou o seu ministério, nós observamos que dentro dos capítulos sempre tem um judeu religioso, um fariseu, um saduceu ali, apontando e fazendo perguntas maliciosas para que Jesus respondesse e viesse a falar contra a lei de Moisés, que essa era a intenção deles sempre. Né? Então, pelo contrário, sempre estavam pondo Jesus à prova. Eles sempre estavam pondo Jesus à prova. Isso sempre. E só que Jesus sempre usava essas provas que eles colocavam, uma oportunidade de desvendar a si mesmo e a economia de Deus. Isso precisa servir de lição para nós, que todas as vezes que nós passarmos por uma prova, ou vier um irmão, um saduceu, um fariseu, existe nesse tempo, nessa época? Existe. Os filhos de Belial iam atrapalhar. Como diz os filhos de Belial, existe sim. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades e revelar para essas pessoas o Jesus que está dentro de nós. O Jesus que mora dentro de nós. O caráter de Jesus. No verso 3, nós podemos observar aqui que diz o seguinte: então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Verso 4, do verso ao 6, vai dizer assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Em uma carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Do verso 4 ao verso 6 aqui, as palavras do Senhor não somente reconhecem que Deus criou o homem, Jesus deixa bem claro aqui que Deus que criou o homem. E ele fala: Deus criou o homem macho e fêmea. Mas também confirma a sua ordem com respeito ao matrimônio. Que o homem e uma mulher são unidos e colocados sob o mesmo jugo, como uma só carne, o mesmo jugo, com o mesmo propósito, com a mesma ideia, o mesmo caminho a se trilhar, a mesma meta a ser atingida. Mesma visão. A mesma visão. Esse é o jugo, que falando aqui sob o mesmo jugo, todos os dois estão debaixo do mesmo propósito. Porque quando o homem e a mulher eles se unem,
eles não se unem somente ali carne, mas também unem também os propósitos entre si. Né? O homem ele vai ajudar a mulher a cumprir o seu propósito e a mulher vai ajudar, ser adjuntora, ajudadora, ajudar o homem a cumprir o propósito dele. E não devem ser separados por homem algum. Então, nós vamos falar aqui do que Jesus está dizendo aqui, nesses versos. Então, no versos 4 ao 6, ele deixa bem claro, não vai. Deus criou macho e fêmea. O verso 7 vai dizer o seguinte: disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Esse mandamento ele não fazia parte da lei básica, mas é um suplemento dela. Ou seja, o princípio de Deus, do eterno, é que o homem e a mulher, eles não se separem. O que a palavra diz? Moisés, vendo a dureza do coração do homem, suplementou a palavra. Ou flexibilizou, né? Ou flexibilizou a palavra ali, conhecendo o que Moisés, ele escreveu a lei, os princípios de Deus, mas também ele era juiz. E como juiz, ele tinha que olhar todos os pontos, todas as vírgulas, tudo que acontecia dentro dessa união desse casal. Então, ele conhecendo o coração do homem, que o homem não ia, que o coração dele é endurecido. Endurecido aqui, gente, está querendo literalmente dizer que não perdoa, um coração de dura cerviz, um coração que não se inclina, um coração que não se arrepende, um coração que não se humilha. Então foi dada por Moisés, não segundo a ordem de Deus, mas como algo provisório, por causa da dureza do coração do homem. Esse texto está em Deuteronômio 24, versículo 1, que diz assim: ó, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará da sua mão, na sua mão, e despedirá da sua casa. Ou seja, o cara tinha que fazer uma carta, entregar na mão da mulher, e a mulher carregar essa carta. Por onde que ela ia, ela tinha que carregar essa carta. E o repúdio, gente, nós precisamos entender que o repúdio, ele começa antes da carta do divórcio. O repúdio é... Deixa eu procurar a palavra. O repúdio é passar a ignorar a pessoa, é passar a desfazer dessa pessoa. Não sei se eu estou me fazendo entendida, mas o repúdio ele começa muito antes do divórcio. Em si. E em si, Deus ele não condena o ato de divórcio, ele condena o repúdio. Né? Nós temos muitos casais hoje que vivem... Porque o princípio, na verdade, não é o divórcio, o princípio é o repúdio. O princípio é o repúdio. Porque a semente do divórcio é o repúdio. Exatamente. Nós vemos hoje tantos casais que dormem em camas separadas, que não conversam, que não caminham junto, papéis invertidos dentro dos lares. Isso tudo faz parte de um repúdio. E começa no repúdio, para depois chegar no ato do divórcio. Divide dinheiro da casa, cada um tem seu dinheiro separado. Divide o dinheiro da casa e vai.
O verso 8 vai dizer assim: disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Ou seja, Jesus deixa bem claro, não foi assim que Deus falou. Não foi assim um mandamento dado por Moisés com relação ao divórcio, é um desvio da ordem original de Deus sobre o mandamento. Vou repetir. O mandamento dado por Moisés com relação ao divórcio é um desvio da ordem original de Deus sobre o matrimônio. Mas para o reino dos céus, Cristo, como Rei celestial, restaurou o matrimônio de volta ao princípio. Então, Jesus aqui, ele mais uma vez, ele vai trazendo, como toda a Constituição, que a lei, ela trouxe algo, mas a Constituição dada por ele no Sermão do Monte, no capítulo que ele começou a dar no capítulo 5 ali, ele vai trazendo o princípio de todas as coisas. A Constituição, as leis dadas por Cristo no Sermão do Monte, que é do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, fala de princípios, não de leis, e esses princípios eles precisam ser cumpridos, eles são uma ordenança, uma ordem de Deus, e nós precisamos cumprir. Então, isso nos mostra que o reino dos céus, que corresponde à ordem de Deus desde o princípio, não permite o divórcio. No verso 9, aqui eu quero falar um pouquinho, vai dizer o seguinte: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Porque algumas Bíblias, fornicação, ele vai estar dizendo assim, prostituição, vai estar falando de meretriz, vai estar falando do próprio ato de adultério. Mas o correto aqui é o que a nossa versão aqui está dizendo. A palavra correta no original é fornicação. Porque na época tinha o teste se a mulher era virgem e se a mulher não era virgem. Então, se ela não era virgem, então ela cometeu o ato de fornicação. Logo, Logo, o cara poderia devolver a mulher. ele poderia devolver a mulher, porque a mulher não era virgem. Mas Na verdade, a Constituição brasileira também permite isso, né? Até um tempo atrás, sim, né? Hoje eu não sei mais que a Constituição, a lei brasileira também permitia, se caso permitindo anular o casamento. Anular o casamento. Porque a lei, a Constituição, ela foi feita com base na palavra, na Bíblia. Então, por isso, hoje nós vemos aí uma corrupção, para tirar toda a Constituição, que a base dela é a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, então se a gente for trazer para os dias de hoje, vamos dizer assim, tá tudo muito lascado, tá tudo muito bagunçado, né? Então, mas na época, veio trazer um único fato, um único meio com que se podia ter o divórcio, era por meio se a mulher não fosse virgem mais. E o marido, o esposo, contestasse ali que ela não era virgem mais. Aí sim ele poderia devolver ela para os pais dele. Prostituição, meretriz, isso é pior que adultério. Isso é pior do que adultério. Fornicação. Jesus nos fala aqui que nada além da fornicação pode romper os laços do matrimônio. Gente, vocês sabem a diferença de fornicação e adultério? Fornicação fala de sexo entre solteiros. E adultério
é uma traição de uma pessoa casada. E prostituição, prostituição meretriz, é o sexo em troca de qualquer benefício. de qualquer benefício, de dinheiro ou de qualquer Status, porque ou, hoje, infelizmente, tem sim. várias outras situações, né? Tem alguns manuscritos, gente, que uma parte do versículo aqui, desse versículo, é omitida. Eles tiraram. O verso 10 vai dizer assim: disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. A essa altura, os discípulos perceberam que, de acordo com a ordenação de Deus, o matrimônio é o laço mais rigoroso que Deus tem. O matrimônio é o ato mais rigoroso. Então, uma vez que alguém se casa, está completamente atado, não podendo libertar-se de modo algum. Então, nós entendemos que o casamento, todos nós aqui, que estamos aqui na sala de aula hoje, nós entendemos que casamento é algo sério. Então, e Jesus deixa bem claro, exceto em caso de fornicação por parte do cônjuge ou morte física. Foi por essa percepção que fez com que os discípulos pensassem que não convém casar. Então, alguns dos discípulos falaram assim, opa. Tipo assim, é quase impossível que isso não aconteça. Exatamente. Então, melhor nem casar. Então, melhor nem casar. Aí no verso 11, ele começa. Aí Jesus começa a falar, ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Nem todos são capazes de abster-se do casamento, senão somente aqueles a quem Deus deu o tal dom. E nós vamos ver que é um dom. Nós vamos ler um versículo aqui que é um dom, literalmente, que Deus dá da pessoa se guardar, da pessoa se abster literalmente do sexo. Sem o dom de Deus, qualquer um que tentar permanecer solteiro encontrará tentações. Aí no verso 12, e esse verso 12, ele é muito rico. Esse verso 12 aqui, ele é muito rico. Vai dizer assim, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados perante homens, e há eunucos que castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebe-o. Carlinhos, nós estamos no capítulo 19, no verso 12. É esses que Deus deu o dom de permanecer solteiros por causa do reino dos céus. Paulo era alguém assim. Vamos ver um versículo? 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, versos de 7 a 8. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de maneira, outro de outra. Digo, porém, que os solteiros e as viúvas, que lhes é bom ficarem como eu. Agora capítulo 9, verso 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então, nós vemos assim que nem todos podem receber esse dom. Quem pode receber esse dom? Olha o que o texto está dizendo. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Ou seja, há homens que nasceram separados. E que ele, de fato, não tem o desejo ardente, né, de
de ter esse casamento. Existem homens que, de fato, o seu desejo sexual, o desejo pelo sexo oposto, ele é muito atenuado, né? É isso aqui, a gente não está falando de homossexualidade, não, viu, gente? Há homens que nasceram sem a intenção e sem querer se relacionar sexualmente. Nasceram literalmente separados para Deus. Aí vai guardando aí as classificações. O E primeiro é o que nasceu, Exatamente. pronto. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Ou seja, há eunucos que foram castrados por homens. Na época, tinham os eunucos, que literalmente eles eram castrados, né? E hoje nós temos aqui também homens que castram homens por causa do abuso sexual, Estupro. do estupro. Aí vai ter esses homens que vão perder o desejo sexual por mulheres. Esses que foram estuprados, eles precisam literalmente se guardarem para não cair no pecado do homossexualismo, que infelizmente é a maioria das pessoas cai, né? Assim, nós já atendemos dezenas de homossexuais. Até hoje, nós não vimos nenhum caso de homossexualismo que ele não fosse estuprado por um parente muito próximo. Então, a gente acredita que essa parte desse texto aqui, de homens que foram castrados por outros homens, esses eunucos que foram castrados por outros homens, a gente acredita muito que se encaixa nessa situação do homossexualismo. E há eunucos que se castraram a si mesmos. Na época também tinha, e aqui também vale. Que é o celibatário, né? Celibato. Exatamente. Por causa do reino dos céus. Ou seja, aqueles, os eunucos, que resolveram se abster, literalmente. É a luta diária dele, né? É a luta diária dele, de se abster do desejo, que é diferente da primeira aqui, daquele que nasceu sem aquele desejo, esse não, ele se castra a si mesmo para se envolver literalmente com o reino dos céus, que é o caso de Paulo. Que é exatamente aqui uma pessoa que Escolheu se escolheu, ele separar. decidiu, ele falou assim, eu não vou casar, eu vou matar a minha carne, eu vou subjugar a minha alma, eu vou subjugar a minha carne, para que eu não tenha nada que me atrapalhe a cumprir o meu propósito na terra como homem de Deus. Então ele já não casa, ele já não pensa em ter filhos, por quê? Para ele ter a facilidade de locomoção sem se preocupar com nada. Porque hoje ainda está muito fácil, que hoje tem avião, tem ônibus, tem carro, tem tudo. Mas antigamente era tudo a cavalo e a pé. Então você pensa um homem fazendo missão com a mulher, com o filho, rodando, entendeu? Então era muito complexo. Nós conhecemos um homem que abriu as igrejas batistas do leste de Minas. Todas as igrejas batistas foram abertas, ele pastor Enéas. Faleceu há algum tempo atrás, nós tivemos o prazer de conhecê-lo. Acho que 100 anos, quase 100 anos. A esposa dele contou pra gente que ele saía de casa para cuidar das igrejas, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Ele pregava a cavalo. Diz ela que ele ficava 30, 60 dias fora de casa. Então você pensa aí, um homem que sair para pregar o evangelho fica 30, 60 dias fora de casa. Por quê? Por causa do reino dos céus. Então, mais uma vez aqui, a tentação por parte dos religiosos da época proporcionou ao Senhor a oportunidade de revelar outra questão relacionada ao reino dos céus. Jesus aproveitava todas as oportunidades que lhe era dada. Capítulo 18, que nós estudamos na última aula, revela como devemos nos relacionar com os irmãos para que possamos entrar no reino dos céus.
O capítulo vai falar de perdão, vai falar de um monte de coisas, o capítulo 18. Neste capítulo, capítulo 19 de Mateus, revela que a vida conjugal e as nossas riquezas estão também relacionadas ao reino dos céus. A vida conjugal, ela toca na questão da concupiscência. E a nossa atitude para com as riquezas, que é o que nós vamos falar daqui para frente, nos diz sobre a questão da cobiça. O reino dos céus exclui todo e qualquer traço de concupiscência e cobiça em nós. Vamos ler agora os versos 13 ao 15. Trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos vir, deixai os meninos, não os estorveis a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E este capítulo está mais uma vez falando do reino dos céus. Aqui, mais uma vez, o Senhor nos fala que para participarmos do seu reino, temos de ser como crianças. Né? Então, a criança, ela se humilha, ela se arrepende, que é o que foi falado no capítulo 18, e no capítulo 19 também vai falar, aqui, igual nós falamos. Tem um coração puro, ela se inclina com facilidade, ela não tem malícia. Às vezes eu fico observando a Radassa, a gente briga com ela, aí ela fica olhando para nossa carinha, para nossa cara, da gente com cara de bravo. Aí ela fica olhando, aí começa daqui a pouco a fazer assim, aí você dá um sorriso, aí ela abre o sorriso dela com quatro monte de 5 dentes. Monte de 5 dentes que ela tem. É como criança. A Radassa, ela tem nos ensinado nesses dias de como ser como criança, de entender como criança. Ela levanta a mãozinha e fala, uia! Não aprendeu a falar muita coisa não, gente, mas aleluia ela já está falando. Aleluia sapatear, já está sabendo. Aleluia sapatear, ela já faz isso já. Menina que nasceu no fogo. Então, nós precisamos ser como criança. Vou mandar o vídeo para você, Vanessa. Nós precisamos, assim também como eu vejo a Sofia ensinando tanta coisa. A Sofia, outro dia, a Vanessa me mandou, falando que ela falou assim, a professora perguntou, acho que é isso mesmo, né, Vanessa? O que ela queria ser? Ela falou assim, não, eu vou ser pastora. Uau. Ou seja, na sua idade, está tudo muito fresco dentro da mente. Ela ainda sabe o que está escrito ao respeito dela. Porque ela veio de lá, está tudo muito novo. Então, tudo que ela falar nessa idade o mundo ainda não, é o propósito dela. O mundo ainda não conseguiu não contaminou contaminar o propósito dela. O coração não contaminou o caminho, a rota, a direção que Deus deu para ela. Então está tudo muito fresco. Então nos ensina muito. Verso 16. Tá. Voltando aqui, deixa eu só... quando fala aqui das crianças, eu lendo esse texto aqui agora, diz, não deixai vir a mim os meninos e não estorveis, porque dos tais é o reino dos céus. Por que dos tais é o reino dos céus? Porque a gente precisa entender que reino fala de propósito. E a criança, ela não se preocupa com status. Não. Ontem eu preguei sobre algumas coisas na igreja, sobre máscaras, e as pessoas vivem uma máscara, colocam a máscara por uma necessidade, por uma oportunidade, por qualquer outra coisa. Uma criança não. Uma criança, ela vive sem máscaras o tempo todo. Então,
Quando o texto fala que delas é o reino dos céus, é por quê? Porque no coração delas, elas estão cumprindo tudo aquilo que foi dito sobre elas desde a E a eternidade. criança hoje, gente, trazendo para hoje, a criança no meio que ela vive. Hoje, infelizmente, as crianças, dependendo do lugar, do ecossistema que ela está vivendo, infelizmente, muito cedo ainda ela já está corrompida. Infelizmente. Vamos lá. Verso 16 de Mateus vai dizer o seguinte: eis que alguém aproximando-se disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ter a vida eterna no Evangelho de Mateus é diferente de ter a vida eterna no Evangelho de João. O Evangelho de Mateus refere-se ao reino. Já no Evangelho de João, refere-se à vida eterna mesmo. Em João, ter a vida eterna e ser salvo pela vida de Deus para vivermos por essa vida hoje e eternamente. Já em Mateus, ter a vida eterna é participar da realidade do reino dos céus nesta era. Uau. Então, a vida eterna Então, aqui, em Mateus, quando fala de vida eterna, é do que eu posso acessar ainda hoje. ainda é no reino dos céus. Ah, tá. No reino dos céus. Que a vida eterna que fala de João vem falar da salvação. Uhum. A vida eterna que fala no livro de Mateus é sempre relacionado ao reino dos céus. Uhum. Então aí veio o jovem e pergunta: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por meio da vida eterna de Deus e partilhar da manifestação do reino na era vindoura, desfrutando assim a vida eterna de Deus de modo mais pleno. Ou seja, eu posso desfrutar da vida eterna da era vindoura, acessar ainda hoje, que é o que nós temos falado já no decorrer de todo o livro de Mateus. Vamos ler do verso 17 ao verso 19. E ele disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até o 20? Até o 19. Foi. Então, aqui a primeira coisa que Jesus fala: somente Deus é bom. Jesus está excluindo ele? Não, porque Jesus é Deus. Então, mas somente Deus é bom. O jovem que fez a pergunta não era bom. Jesus deixa bem claro também aqui que o jovem que estava fazendo a pergunta, embora ele cumprisse os mandamentos, ele não era bom. E ele fala: somente Deus é bom. E o Senhor Jesus é Deus, que Jesus também, ele é bom. Então, entrar na vida aqui é entrar no reino dos céus, que é a esfera da vida eterna de Deus. Quando entramos no reino, entramos na vida de Deus. Porque é o que a gente vai aprender aqui hoje. Porque quando eu aceito a Jesus, a vida de Deus entra em mim. Nós vamos falar sobre isso aqui. Mas quando eu entro no reino dos céus, eu entro na vida de Deus. Uau. Existe diferença, então, entre Deus entrar na minha vida e eu entrar na vida dele. Eu entrar na vida dele. Quando eu sou salvo, ele passa a morar, o Espírito Santo passa a morar em mim.
Isso é a vida de Deus. Quando eu decido viver meu propósito, Quando eu decido viver meu eu entro propósito, na vida eu de entro na Deus. vida dele. Uau. Ou seja, eu entro a viver a economia dele. Aquilo que ele planejou desde a eternidade. Eu passo a viver a vida de Deus. Então, ser salvo é receber a vida de Deus que entra em nós para ser nossa vida. Entrar no reino dos céus é entrar na vida de Deus. Para desfrutar as riquezas dessa vida. Então, quando você passa, você entra nessa vida, você passa a desfrutar das riquezas dessa vida. Que riquezas são essas? A da vida de Deus. Então, o primeiro é ser redimido e regenerado. Primeiro, no ato da salvação, eu sou redimido e regenerado pelo Espírito Santo, pelo qual recebemos a vida de Deus. O segundo é viver e andar pela vida de Deus. Uau. Vou repetir. O primeiro é ser redimido e regenerado pelo Espírito Santo, pelo qual recebemos a vida de Deus. O segundo é viver e andar pela vida de Deus. É você caminhar o propósito de Deus, é você viver a vida dele. É você abrir mão da sua vida e viver a vida dele. Isso é entrar no reino dos céus. Quando você abre mão da sua vida e passa a viver a vida de Deus. Passa a viver os planos dele. Passa a viver os sonhos dele. Ou seja, você está falando assim, eu abro mão de mim mesmo De viver a minha vida para pra viver a o sua. sonho de outra pessoa. É igual o cara quando casa, né? Não casa para ser feliz. Exatamente. Casa para fazer a outra pessoa feliz. Então, de acordo com a constituição do reino dos céus, entrar nele requer, entrar no reino dos céus, requer que satisfaçamos não somente o padrão da antiga lei, mas também a da nova lei, complementada pelo rei. Porque a nova lei, ela, como nós já estudamos, ela só elevou o nível. Porque é o que o verso aqui está dizendo, que o que nós lemos, que é o do 17 ao 19, que Jesus vem falar no 18 o seguinte, disse-lhe ele, quais? E Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso faz parte da antiga lei. E Jesus está falando para ele. Faz isso. Faz isso, certo? Então, a salvação ela requer somente a fé, ao passo que o reino dos céus requer a justiça sobreexcedente que resulta em observar a antiga lei e da lei complementada pelo Rei Celestial. Ô, gente, entrar no reino dos céus, os próximos versículos, nós vamos falar isso. Entrar no reino dos céus não é fácil. Fácil é ser salvo. Salvo eu só aceito ele como muito suficiente salvador. Mas entrar no reino dos céus não é fácil. É por esforço. O próprio texto diz lá que nós lemos, Mateus 11, verso 11, é por esforço. Versos 20 e 21 vai dizer o seguinte, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, olha aqui que Jesus, tá bom. Aí ele vai dizer sim, o verso 20 vai dizer o seguinte, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. De que me falta ainda? Ou seja, eu sou bom. Ele quis dizer, eu sou bom. Só que Jesus já de início falou assim, somente um bom.
Já que é Porque ele estava se achando já o bom, porque ele cumpria todas as regras. todas as regrinhas. Já que se é para cumprir regras, eu sou bom disso. Eu Já sou faço bom. tudo. Aí Jesus já falou assim, somente um bom. Bom mestre. Somente um bom. E aí vem a questão, no próximo versículo, que apenas seguir regras não basta. Eu preciso dar sentido na minha vida. Eu preciso dar sentido na minha vida. Exato. Nós, como cristãos, e qualquer um de nós, não basta sermos homens leais, fiéis, que anda bonitinho, eu não roubo, eu não mato, eu não traio a minha esposa, eu não espanco meus filhos, eu não embebedo, eu não faço isso. Isso, gente, isso é o ponto de partida de qualquer ser humano, isso não é o ponto de chegada, isso não é o ápice da nossa vida. O ápice da nossa vida é você viver aquilo que ultrapassa todos os limites das regras. Entendeu? Preciso perdoar uma vez, 7 vezes, tudo tem que perdoar 7 vezes, não, é 70 vezes 7. Ah, então eu peco só quando eu tiver relação sexual com a pessoa? Não, se você pensou na mulher e já pensou, você já pecou. Ah, então eu tenho que matar, eu tenho que tirar a vida da pessoa? Não. Se você pensou em matar, você já matou esse cara na sua mente. Por quê? Jesus Cristo, quando veio trazendo a graça, ele elevou assim absurdamente o nível de entendimento de pecado, o nível de vida em um todo, entendeu? Então, essa é a grande questão. Aí Jesus, no verso 21, vai dizer, se queres ser perfeito, e isso me traz à memória quando Deus falando com Abrão, se eu não me engano, mas Deus fala assim, sê tu perfeito. A perfeição, ela fala de maturidade. Ela fala de vida inteira, né? Da vida Ela inteira, da inteireza da vida. Da inteireza da vida. Ela fala, ser perfeito para Deus é literalmente cumprir o propósito dele. Tá bom, ele cumpriu os mandamentos, mas tinha uma coisa que ele não cumpriu, que era vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem e segue-me. Gente, é pecado ser rico? Nós já falamos aqui sobre riqueza. Todos nós já entendemos aqui, não é pecado ser rico. O pecado se torna quando essa riqueza se torna o meu Deus. Embora ele cumpria todos os mandamentos, mas aqui ele revela, pela atitude dele, revela quem era verdadeiramente o dono do coração o dele. dono do coração dele. E ontem... E se tem um que Deus não vou achar a palavra certa aqui agora, que Deus fala assim sobre trono, que ele não divide. Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém, não, e quando ele não divide, falando sobre Mamon, um versículo lá, falando sobre Mamon, ou você serve Mamon, ou você serve a mim. A Deus. Ou você serve a mim. O texto é bem simples, ou você serve a nenhum, Deus ou a Mamon. Ou um ou outro. Você não consegue servir aos dois. Você não consegue. Porque no nosso coração existe apenas um trono. E no trono do nosso coração deve ter quem? Deus. E ontem eu falando sobre esse texto, eu li exatamente esse texto ontem, na igreja, para falar normalmente dízimos e ofertas, e eu disse o seguinte: Jesus aqui, ele não estava querendo que esse rapaz vendesse o dinheiro, desse o dinheiro dele para os outros, para que ele perdesse tudo que tinha. Na verdade, Deus estava querendo ressignificar na mente dele, estava querendo dar sentido ao que ele tinha. Ao que ele tinha, esse porque era o propósito. Exatamente, porque se você pegar todo homem milionário, bilionário,
o dinheiro dele, ele não tem onde enfiar dinheiro. Nós O que ele podemos faz? citar nomes aqui. Ele derrama tão tudo sobre a polêmico vida. Pablo Marçal. Nós vemos nessa doideira aí do Rio Grande do Sul, tão polêmico Pablo Marçal. Nós vimos Paulo Vieira também. Nós vemos o cara lá, o dono Dono da Havan, da Havan. Luan Santana. Hum, Os caras ricos, eles dão propósito ao dinheiro dele. Então, o que Jesus queria com o jovem rico não era que ele perdesse o que ele tinha. O que Jesus estava querendo fazer com ele é que ele tivesse propósito, que o dinheiro dele fosse um dinheiro proposital. Por quê? Gente, presta atenção, o dono da Microsoft, ele já doou toda a riqueza dele, estou falando toda a riqueza dele, se não me falha a memória, 2 ou 3 vezes. Ele doou toda a riqueza dele. Então, o que acontece? O que Jesus Cristo está mostrando aqui é o seguinte, cara, se o seu coração não tem, se o Deus do seu coração sou eu, você vai entregar essa riqueza vai ser uma semente. O dono da Microsoft entregou toda a riqueza dele, deu dinheiro dele todo para os outros. Com poucos meses, ele tinha dobrado o faturamento dele, ele dobrou o dinheiro, o patrimônio que ele tinha. Então, quando nós fazemos essa doação, que o judeu chama de tzedakah, o que acontece com isso é literalmente que nós lançamos uma semente. Então, Jesus estava dando a oportunidade da vida desse jovem, de fazer a maior semeadura da vida dele, para ele colher coisas absurdas. Esse jovem perdeu a oportunidade da vida dele. Então, ou seja, embora o jovem tivesse observado os mandamentos da antiga lei, ele ainda não era perfeito, não estava à altura do requisito da nova lei. Estava longe de entender. Estava longe de entender, porque Jesus, quando ele traz a nova Constituição, ele eleva o nível, pois não estava disposto a vender o que possuía e acumular um tesouro no céu. Seguir ao Senhor é amá-lo acima de tudo. Gente, seguir ao Senhor é amar acima de tudo. Esse é o requisito supremo para entrar no reino dos céus. Abre lá em Mateus. Vamos abrir. Mateus 10. Dez, 37. Eu já sei o que é. Mateus 10, 37, 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Então, é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, está bem claro aqui que ele amava mais o dinheiro dele do que o Deus. Então, Jesus, ele trouxe aqui, ele revelou o coração do jovem que estava se gabando, que era bom, Jesus em sempre cumprir os mandamentos. Na verdade, é que Jesus sempre revelou. Exatamente. Ele sempre expôs o coração de pessoas que estavam com o coração contaminado, né? Ele sempre revelou o coração Das pessoas que estavam contaminadas. Isso aí. Verso 22 diz assim: o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amar bens materiais acima do Senhor nos deixa tristes. Mas os que amam a Cristo acima de tudo, aceitam com gozo a perda de seus bens. Abre aí em Hebreus 10. Hebreus 10, verso 34.
porque também vós compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Uau. Aleluia. O verso 23 e 24 vai dizer assim de Mateus 19. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, esses versículos aqui nos falam da impossibilidade de entrar no reino do céu, de Deus, pela nossa vida natural. Pela naturalidade da nossa vida, é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Certo? E a questão da agulha aqui, você quer explicar, amor? Pode explicar? Não, eu estava procurando a imagem ali, mas eu não olhei. Quando fala de o camelo passar no fundo da agulha. Isso é um questionamento que eu sempre tive na minha cabeça, gente, até entender. A agulha não é agulha de costurar. Está falando da cultura da época, né? Exatamente. Na época, as portas de Jerusalém eram fechadas certos horários. E quando os homens chegavam de viagem à noite ou de madrugada, os portões estavam fechados. Então eles não podiam entrar com as suas riquezas, com as suas coisas, com os seus pertences e com os seus camelos. Então o que acontece? Aí nos muros tinha aquele meia-lua, né? Aquela portinha redondinha, baixinha. Então aquilo é que é chamado de agulha. A agulha era uma porta baixinha que tinha. E aí Jesus fala assim, então é mais fácil passar um camelo porque o camelo não abaixa. O camelo ele não dobra os seus joelhos. Então o homem passava na agulha e entrava para a cidade, amarrava o camelo e deixava o camelo lá de fora. E ele pegava seus pertences e passava por uma agulha. Então Jesus falou, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, é mais fácil eu quebrar o joelho do camelo, fazer com que ele passe e depois restaure o joelho dele, do que fazer com que um homem rico, ou seja, na verdade, homem rico aqui não fala de aquele que tem dinheiro, mas fala daquele a quem a riqueza toma conta do seu coração. Aquele que coloca todas as suas expectativas, todo o seu futuro, tudo aquilo. Exemplo, a gente hoje está com alguns amigos lá na Europa, e Europa, gente, houve um grande avivamento na Europa e hoje há muitas igrejas fechadas, não há Deus na Europa praticamente. Então Deus tem enviado muitos profetas, muitos evangelistas, muitos missionários para a Europa, porque Deus tem um plano também para a Europa nesse final de tempo, nos últimos dias. Mas o que eles falam, todos eles falam a única coisa, por que eles não buscam Deus? Eles têm tudo. Eles têm tudo com abastança, com tudo. Dinheiro, saúde. Moradia, tudo do bom e do melhor. Quem tem tudo do bom e do melhor... O básico do ser humano, eles não precisam de nada. Exatamente. Não é regra, mas a maioria, infelizmente, não busca Deus. Não, porque uma das maneiras de buscar a Deus é através da dor, né? Se eu tenho tudo, então eu não preciso de Deus. Então, estou falando assim de pessoas ricas, né? Que é o que o texto está dizendo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu, de Deus. Até aqui tudo bem? Entendendo? Verso 25 vai dizer assim, os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se?
Então, aqui a gente observa que o exemplo da maioria dos cristãos hoje e os discípulos também confundiram a salvação com a entrada no reino dos céus. Mais uma vez. A palavra do Senhor para o jovem dizia a respeito a entrar no reino dos céus. Mas os discípulos pensavam que se referia à salvação. E esse é um problema também Hoje, né? hoje das pessoas. Porque se eu precisar fazer alguma coisa aqui para ser salvo, então não é de graça. Não é graça. Então, o reino eu preciso conquistar. A salvação, ela não é conquistada, ela já foi conquistada por mim, através da morte de Jesus na cruz. Então, os discípulos também tiveram essa dúvida. Verso de 26 vai dizer assim: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Pela nossa vida humana, é impossível entrar no reino dos céus. Mas isso é Por causa de Deus. possível pela vida de Deus. Exatamente. É só entrar na vida de Deus. É só sonhar com Ele, é só sonhar os sonhos deles, é só querer fazer cumprir o propósito dele. É viver a vida de Deus. A vida de Deus fala da igreja, da noiva de Cristo. Não tem como fazer e cumprir a vontade de Deus fora da noiva, fora da igreja. Não tem como. Que é o propósito de Cristo. E isso é possível pela vida de Deus, que é o propósito de Cristo infundido em nós para podermos viver a vida do reino. Aleluia. Vamos ler o verso 27 e 28 agora. Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meu Deus. Essa regeneração aqui, essa é a restauração que ocorrerá da terra, viu? Na era vindoura do reino. Abre lá em Atos 3, verso 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais o Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Repete. O qual convém que o céu contenha... Contenha quem? O qual os céus contenha quem? Esse contém aqui está falando conter a Cristo. É, Cristo. Vai. Até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, está falando da restauração que vai acontecer da terra, de toda a terra, na era vindoura do seu reino, que é após a sua segunda vinda. Então, no reino vindouro, os vencedores se assentarão em tronos para reinar sobre a terra. Vou repetir. No reino vindouro, os vencedores se assentarão em tronos para reinar sobre a terra. Nós vamos ler alguns dos versículos que fala sobre isso, sabe, em Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal das suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Não vou nem falar nada desse versículo aqui, que esse versículo dá para falar um monte de coisa nele, e muita coisa mesmo. Escatologia vai ser depois. Então, os primeiros 12 discípulos, inclusive Pedro, né, o tão polêmico Pedro, os primeiros 12 discípulos irão julgar as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. Já os vencedores irão reger as nações. Na era vindoura, no milênio, vamos abrir Apocalipse 2, verso 26. Apocalipse 2, verso 26. Os vencedores irão reger as nações. Apocalipse 2, 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Ou seja, irá reger, irá governar sobre as nações. Vamos para a gente terminar, verso 29 e 30. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Herdar a vida eterna aqui é receber a recompensa na era vindoura. Tendo um desfrute da vida divina que é mais plena do que a desta era. É a recompensa, nós vamos herdar coisas na era vindoura, no milênio. Nós vamos ser, em nome de Jesus, gente, nós vamos ser homens e mulheres de governo. Amém. Amém. Amém? Na era vindoura, em nome de Jesus, nós Amém. vamos alcançar. Para receber a recompensa, os últimos tornam-se os primeiros. É assim que o Senhor faz dos últimos primeiros e dos primeiros os últimos. Também tem por parte porque os mais antigos estão muito cansadinhos. Aí eles acabam deixando a obra de lado, a obra de Cristo. E os novos que estão chegando, eles estão chegando com toda a vida, com todo o vigor, de toda uma vida para poder se gastar. E também, eu também creio aqui, que está falando também, esses últimos aqui, são os últimos, os que vão passar pela... que nós já estamos passando aí, ó, antes da vinda de Cristo. Que vão passar por muitas dores, muitas coisas que vão vir, e eles vão conseguir passar sendo vencedores sobre todas essas coisas. Então, esses últimos, eles serão os primeiros a receber a recompensa. Uau. Amém? Deus Amém. abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Amém. Amém.